A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Deus tem o poder de transformar qualquer mal que fizermos num bem. Vamos aprender com o Padre Léo. Tentação não vem de Deus. Quem tenta é o demônio, encardido. Ele é o pai de toda tentação, e para isso ele vai usar a mentira. Para isso ele vai propor coisas boas, mas que ele sabe o resultado é negativo, o resultado é estragado. Por isso que nós, rezando a oração de São Bento, falamos para ele: beba tu mesmo do seu veneno, devolve para a boca dele o veneno dele. A tentação não vem de Deus. A provação pode até vir. Qual é a diferença de provação e tentação? O Catecismo da Igreja afirma: provação é tudo aquilo que, mesmo sendo ruim, contribui para o nosso crescimento espiritual, contribui para a nossa salvação. Ora, o mal não vem de Deus nunca. Isso é uma certeza de fé da Igreja. O mal não procede de Deus. O mal é inacessível a Deus. Meditamos isso ontem, lendo o primeiro capítulo, a partir do versículo 5 e no versículo 13 de São Tiago. Mas Deus tem poder suficiente para transformar qualquer mal, qualquer um, num bem. E a maior prova disso é Jesus Cristo na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, se Deus foi capaz de transformar o maior de todos os males, aqui na cruz de Jesus nós temos a representação gráfica, palpável, visível, de todo o mal que a humanidade foi capaz de produzir. O mal físico, o mal moral, o mal espiritual. Aqui, quando você olha para a cruz de Jesus, você chega à conclusão: olha o que o ser humano, dominado, instigado pelo encardido, é capaz de produzir. Por isso que eu fiquei muito feliz hoje, na hora da missa, quando eu olhava para a casula do Padre Jonas. Quem percebeu a minha estola trazia o coração transpassado de Jesus. Hoje é a festa de Cristo Rei. E o Padre Jonas trazia na sua casula, com uma estola, o Cristo misericordioso, duplo aspecto do reinado de Jesus. Sabe por quê? Porque na hora em que aquele soldado Londino pegou aquela lança e foi furar o coração de Jesus, ali ele representava todo o mal da humanidade. Ele não precisava fazer aquilo. Para que ele furou o coração de Jesus? Do ponto de vista humano e histórico, só para dizer para Deus que o ser humano era capaz de matá-lo, de sangrá-lo. Eu já disse isso algumas vezes. O dia 7 de abril do ano 30, às 3 horas da tarde, horário de Jerusalém, portanto aqui para nós seria 9 da manhã, foi a hora mais feliz do inferno. Vocês imaginam? O demônio deve ter dado uma sirene geral, concentrou tudo quanto é aqueles escangaiados do quinto dos infernos,
E eles foram se reunindo. E eles começaram a fazer coro. Vai, 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 vai. Quando eles viram que o Londrino já estava lá com aquela lança, eles já sabiam o que o Londrino ia fazer. Porque eles liam o pensamento de Londrino? Porque eles viram no gesto. Eles viram que o Londrino foi decidido. Que ele pegou aquela lança, ele era bom de lança. Ele foi treinado para matar o inimigo e matá-lo pelo lado direito, já que o lado esquerdo estava sempre protegido pelo escudo. E ele vai. Eu imagino a torcida do inferno. Toda aquela legião de demônio saindo das sujeiras. Por isso que houve treva em toda a terra. Porque o encardido, que era o responsável pela luz, até desligou a luz, ele esqueceu. Porque ele tinha que presenciar. Para ele era o momento mais importante da história. Porque ele, que príncipe desse mundo, matando o rei. Quando morre o rei, quem que toma o lugar dele? O príncipe. Era a vitória definitiva. Londrino ali representava o mal físico. Por isso ele vai dar a flechada no peito de Jesus. Mas também o mal moral. O pior que a humanidade é capaz de produzir estava na mão de Londrino. Representava, estava sintetizado naquela mão. Por isso que a tradição diz que ele tinha um sério problema na vista. Que ele era meio caolho. Ele tinha uma enfermidade nos olhos. Ele vai ser curado exatamente naquele instante. Então vocês imaginam a torcida do inferno. Quando o Londrino quebrou a perna de um, quebrou a perna do outro. Quando ele vai chegando embaixo de Jesus, vocês imaginam a alegria dos demônios quando o Londrino foi colocando todo o ódio, que precisa concentração de ódio para fazer um mal desse. Como é que você vai matar uma pessoa? Como é que você vai sangrar o coração de uma pessoa? E ainda uma pessoa que já está morta na cruz? Um gesto de pura maldade. Eu imagino que o demônio deve ter chamado a atenção dos outros, fizeram um silêncio e foram acompanhando aquela expectativa. E imagine a explosão de alegria no inferno na hora que o Londrino traspassou o lado de Jesus. Mas daquele lado transpassado, do trono da cruz, fluiu sangue e água. O sangue da nova e eterna aliança, que nós acabamos de celebrar aqui. A água viva do Espírito Santo, a força de Deus sendo derramada naquela hora. A hora mais feliz do inferno tornou-se para eles a mais triste, e que pode ser para mim e para você a grande hora da misericórdia. Em meio a misérias, em meio a fraqueza,
sair do meu coração, raios de misericórdia, e deixo sair do meu coração o último apelo de salvação. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos 2 a 2 para pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Ora, tendo uma missão tão grande de enfrentar os demônios, quais são as armas que Jesus coloca com os seus apóstolos? Bom, primeiro vamos entender o problema, antes de entender a solução. É importante nós sabermos que o menor de todos os demônios é muito maior do que qualquer ser humano. Então nós estamos falando aqui de uma luta desleal. Nós estamos falando aqui de seres espirituais muito superiores a nós em tudo. Os demônios são mais espertos, mais ágeis, mais poderosos, mais tudo. De tal forma que o menor dos demônios é bem maior do que nós. Jesus então agora envia os seus apóstolos em missão para expulsar os demônios. Trata-se de uma batalha espiritual em que eles vão pregar o Evangelho, converter as pessoas e com isso estão chamando o demônio para a briga. Então, quais são as armas? Porque aqui a gente precisa do quê? De um equipamento especial, uns capacetes especiais aí, de uns escudos e umas couraças especiais para isso. O que Jesus faz é despojar os apóstolos. Ele diz o seguinte, vocês vão enfrentar o demônio? Então, faz o seguinte, não leva dinheiro, não leva alforje, não leva mais do que as túnicas necessárias, sandália, etc. Sejam muito despojados e confiem na providência. Quando a gente fala de providência, qual é a primeira coisa que a gente imagina? A providência eu tenho que confiar porque Deus vai me dar dinheiro. Sim, mas no Evangelho de hoje, nesse contexto, a providência é algo muito mais sério, muito mais grave. Eu tenho que confiar de que Deus irá providenciar forças para vencer a oposição de Satanás. Vejam, Jesus mesmo nos ensina a rezar o Pai Nosso. E é no Pai Nosso o projeto arquitetônico daquilo que ele pretende dos seus apóstolos.
Ele pretende um amor a Deus, o Pai que está nos céus, né? Que nós o louvemos, santificado seja o vosso nome, que nós esperemos um dia estar com Ele no reino dos céus, venha a nós o vosso reino, que nós o obedeçamos, seja feita a vossa vontade. Aí então vem a providência. E Jesus diz, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, nos dá o pão de cada dia, o pão de agora. E é exatamente nessa confiança em que a gente não pede a Jesus, Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada. Não, a gente pede a Jesus o que eu preciso para cumprir a minha missão hoje, o que eu preciso para gastar hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. Ao pedirmos o pão de cada dia e confiarmos em Jesus, nós estaremos recebendo tudo o que nós precisamos para enfrentar o demônio. Aí vem os pedidos que dizem, perdoai-nos as nossas ofensas. O maior empecilho que nós temos são os nossos pecados. Não nos deixeis cair em tentação, que diante da batalha e do embate com o demônio, ele seja do nosso lado. Livrai-nos do mal. Eis aí, o Pai Nosso é como se fosse uma espécie de roteiro espiritual para o apóstolo, para a pessoa que vai verdadeiramente enfrentar o demônio. Por isso, o Evangelho de hoje ensina aos apóstolos um estilo de vida totalmente confiante e humilde e despojado. Há alguns relatos de exorcismos, de santos, etc., em que nós descobrimos por que é que as coisas são assim. Por quê? Porque o exorcista ele vence o demônio quando se apresenta diante dele com humildade. A humildade de quem sabe que o poder não é seu, é de Deus. Por isso, despojar-nos de toda a confiança humana, jogar-nos como criancinhas confiantes nos braços de Deus. E o demônio terá medo das criancinhas que confiam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acordo de manhã bem cedinho, ouço um passarinho alegre a cantar. Ele não planta nem ceifa, mas parece que canta, Deus proverá. Passarinho vivendo seu dia, inclino a cabeça e começo a rezar. Diante de um Deus tão fiel, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Na luta do meu dia a dia, às vezes eu canto e às vezes eu choro. Sorrindo eu sempre agradeço, e às vezes chorando a Deus eu imploro. Consumindo-me igual vela que queima, para que outros irmãos possam Jesus encontrar. Na certeza de um Deus tão fiel, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá,
misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Pelos prados, campinas e vales, até em meio às pedras o Senhor me conduz. E quando na tribulação, o Senhor é minha força, o Senhor é a luz. E assim, levando as almas ao Senhor bom pastor, e Ele as conduzirá. Na certeza que Deus é fiel, unidos para sempre em um só coração. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da ordem na economia da salvação. O único sacerdócio de Cristo. Números 1544 e 1545. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Santo, inocente e imaculado, que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica, isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Por nós ele se entregou, por nossos pecados na cruz se imolou. Plano de salvação ele realizou, na cruz nos libertou. O pão que hoje alimenta, o vinho que sustenta, é fruto
do amor, mistério da nossa redenção, de um Deus que se entrega e se faz união. Eucaristia, preciosa comunhão, tesouro da igreja, penhor da salvação. Mistério da nossa redenção, de um Deus que se entrega e se faz união. Eucaristia, preciosa comunhão, tesouro da igreja, penhor da salvação. O pão que hoje alimenta, o vinho que sustenta, é fruto do amor. Da nossa redenção, de um Deus que se entrega e se faz união. Eucaristia, preciosa comunhão, tesouro da igreja, penhor da salvação. Mistério da nossa redenção, de um Deus que se entrega e se faz união. Eucaristia, preciosa comunhão, tesouro da igreja, penhor da salvação. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 1º de fevereiro, nós recordamos Santa Veridiana. Ela nasceu no ano de 1182, num castelo em Florença, na Itália. Portanto, de família que tinha muitas condições financeiras, embora no período de sua infância e juventude a família estivesse declinando nos negócios, ainda detinha muito prestígio naquele tempo. Santa Veridiana tinha tudo para olhar apenas aos seus interesses e desfrutar das riquezas de sua família. Mas, quando pequena e já na adolescência, se importava muito com as pessoas mais necessitadas e pobres. Tanto é que, numa ocasião, ela doou muitos mantimentos da sua família para esses pobres. O seu tio, uma vez, lhe chamou para administrar a sua colheita e os seus bens. Santa Veridiana aceitou a proposta do tio, desde que ele permitisse que ela continuasse a realizar obras de caridade. Assim o fez. Uma grande colheita aconteceu e Santa Veridiana doou mais da metade de toda a colheita aos pobres. Quando o tio chegou para vender a colheita, ele não encontrou quase nada e deu a Santa Veridiana 24 horas para que ela providenciasse novamente aqueles mantimentos e ele pudesse então fechar o negócio. Assim, ela rezou a Deus e, um pouco desesperada,
depositou sua confiança no Senhor. Mais tarde, passado o prazo dado pelo tio, eis que ele chegou, abriu as portas do celeiro e estava lá todo o mantimento. Milagrosamente, todo o mantimento estava ali naquele celeiro. E o tio pôde então fazer o negócio. Ainda na sua adolescência, Santa Veridiana também consagrou a Deus a sua virgindade, de modo que ela queria não se casar, ela queria permanecer virgem para poder fazer caridade com mais intensidade aos pobres, ter mais tempo para os pobres. Numa ocasião, ela fez uma peregrinação ao santuário de São Tiago de Compostela. Muito tempo de caminhada, chegou lá e quando retornou, decidiu se consagrar mais profundamente a Deus, construindo para si uma cela, bem apertada, estreita, onde tinha apenas uma janela, e desta janela ela podia ver o oratório de Santo Antônio, onde então ela se prendeu nesta cela voluntariamente e pôde viver em penitência, em profunda oração, acompanhava a celebração do sacrifício eucarístico através desta janela e muitas pessoas batiam à porta de sua cela pedindo orações. Ela vivia da divina providência. O que as pessoas lhe traziam para comer era o que ela tinha para a sua alimentação. Sendo que ela escolheu livremente ficar nesta cela, ali permaneceu 34 anos, até o dia de sua morte. Ela é considerada a padroeira de todos os presídios femininos e também, de modo geral, de todos os presídios, uma vez que livremente ela decidiu estar ali naquela cela, presa, para buscar uma vida de solidão e de contemplação ao Senhor, fazendo também muitas penitências. A fama de Santa Veridiana se espalhou na Itália, e como ela estava no período de São Francisco de Assis, este veio visitar Santa Veridiana ao saber de sua fama de santidade. E ali, no encontro de São Francisco de Assis com Santa Veridiana, eis que ela pôde decidir ingressar na Ordem Terceira Franciscana. Isso aconteceu no ano de 1221. Por 34 anos, ela consagrou toda a sua vida a Deus. Na sua imagem, nós temos Santa Veridiana com o hábito franciscano. Permaneceu virgem até o fim, guardou a pureza de seu coração e numa vida de penitência e de intenso amor a Deus e ao próximo, Santa Veridiana buscou a Cristo e o caminho das virtudes. Santa Veridiana morreu no ano de 1242. Na hora de sua morte, como ela vivia sozinha na sua cela, eis que, misteriosamente, todos os sinos do castelo florentino, onde ela havia nascido, começaram a repicar. Correram até a cela de Santa Veridiana e a encontraram então morta. Partiu deste mundo para a casa do Pai. Santa Veridiana, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa e nada vai faltar. Nada te amedronte, nada te inquiete, só Deus basta, Deus não vai mudar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá.
nada lhe faltará. Nada te entristeça, nunca te esqueças que tudo passa, nada de faltar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Como pobres filhos da infortunada Eva, somos réus da mesma culpa e condenados à mesma pena. Andamos errando por este vale de lágrimas, exilados de nossa pátria, chorando por tantas dores que nos afligem no corpo e no espírito. Feliz, porém, aquele que por entre tais misérias se dirige muitas vezes à Consoladora do mundo, ao refúgio dos pecadores, à grande Mãe de Deus. Feliz quem a invoca e implora com devoção. A Santa Igreja, bem a nós, seus filhos, ensina com quanto zelo e quanta confiança devemos recorrer sem cessar a esta nossa amorosa protetora. Durante o ano, celebra muitas festas em sua honra e prescreve que um dia da semana lhe seja especialmente dedicado. Exige também que diariamente no ofício divino, todos os eclesiásticos e religiosos a invoquem em nome do povo cristão, e que 3 vezes ao dia os fiéis a saúdem ao toque das Ave-Marias. Em todas as calamidades públicas, a Santa Igreja sempre quer que se recorra à Divina Mãe com novenas, com orações, com procissões e visitas às suas igrejas e imagens. Que sempre a invoquemos, que sempre lhe peçamos, não por necessitar de nossos obséquios, nem de nossas honras tão inadequadas aos seus merecimentos, mas sim para que, à medida da nossa devoção e da nossa confiança, possa melhor socorrer-nos e consolar-nos. Procura, na frase de São Boaventura, os que dela se aproximam devota e reverentemente, ama-os, nutre-os, aceita-os por filhos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
seu amor pelos seus filhos. Entrego a minha vida em tuas santas mãos. Suas promessas sempre hão de se cumprir. Pelo poder da intercessão da mãe que olha por nós, Confio na vossa intercessão. Ó Mãe, rogai por nós. Mãe da divina providência, providenciai, providenciai. Mãe da divina providência, providenciai, providenciai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Grande é o seu amor pelos seus filhos. Entrego a minha vida em tuas santas mãos. Suas promessas sempre hão de se cumprir. Pelo poder da intercessão Da mãe que olha por nós, confio na vossa intercessão. Ó Mãe, rogai por nós. Mãe da divina providência, providenciai, providenciai. Mãe da divina providência, providenciai, providenciai. Deus provê, proverá. Sua misericórdia não nos falta. Deus provê, proverá. Sua misericórdia não nos falta. Mãe da divina providência, providenciai, providenciai.